Olá, vamos resolver uma questão que eu trouxe de um canal gringo, vou deixar aí na descrição do vídeo e no comentário. Basicamente você tem uma equação em x em que você vai ter que resolver uma equação de quarto grau. Então o truque aqui é você avaliar que existem três termos. Se você considerar esse aqui como seu objeto de análise, naturalmente você é capaz de escrever x mais 1 e x mais 3 em função desse x mais 2. Então que tal nós colocarmos que y é x mais 2? Com isso, nós vamos reescrever então o polinômio ficando com y menos 1 ao quadrado, y ao cubo, mais y mais 1 à quarta. E por que isso é interessante? Porque esse menos 1 aqui do y menos 1 ao quadrado com o mais 1 do y mais 1 à quarta, eles vão ser cancelados com esse 2. E daí você vai ficar com a expressão que vai ter apenas a variável y, né? Bom, tudo isso é igual a 2 e agora eu vou precisar expandir esses pares de parênteses. Vamos ficar então com y quadrado menos 2y mais 1 mais y ao cubo e depois você faz o quadrado desse outro trinômio quadrado perfeito. Bom, eu vou fazer o cálculo só dessa parcela por enquanto. Daí você vai ficar com y à quarta, mais 4y ao quadrado, mais 1, mais 2 vezes o produto 2 a 2. 2y ao cubo, mais y ao quadrado, mais 2y. Então, reorganizando os termos, você vai ficar com y à quarta, mais 4y ao cubo, mais 6y ao quadrado, mais 4y, mais 1. Certo, e agora você pode fazer a substituição e aglutinar as potências correspondentes de y. Certo, então vamos ficar simplesmente com o que havíamos anteriormente, mais todos esses termos. Eu consigo fazer 1 mais 1 cancelar com 2, então você vai ter y à quarta, y ao cubo, você vai ter então coeficiente 5. Depois seguimos com o y ao quadrado, nesse caso você vai ter 7, menos 2y, com 4y você fica com mais 2y. E claro, né, como esperado, vamos colocar o y em evidência e obter um polinômio de terceiro grau dessa vez. Esse polinômio de terceiro grau não é problema, porque ele apresenta uma solução trivial. Então se você colocar y igual a menos 2, você vai ter menos 8, mais 20, menos 14, mais 2. Isso de fato é zero. Menos 8 com menos 14 é menos 22, e 20 com 2 é 22. Então y menos 2 é realmente uma raiz daquele polinômio de terceiro grau. Com base nisso, você aplica o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Então você vai ter 1, 5, 7 e 2. E agora, segue com o algoritmo, né? Posiciona o primeiro coeficiente ali embaixo e faz multiplicação e soma. 1 vezes menos 2 dá menos 2, somado com 5 dá 3. Fazendo esse processo, você vai ter esses coeficientes e, portanto, aquele meu polinômio de terceiro grau pode ser reescrito como o produto de y mais 2 por y ao quadrado mais 3y mais 1 igual a 0. E para resolver polinômios de segundo grau não há mistério, você vai simplesmente ser utilizado Bhaskara. Então 3 mais ou menos 9 menos 4 vai dar 5, então raiz quadrada de 5 sobre 2. E tá lá, você conseguiu, portanto, fatorar, né, aquele seu polinômio de quarto grau, porque agora você vai ter o produto de monômios, sendo que essas raízes radicais, elas se dão aos pares, uma com sinal de menos e a outra com sinal de mais acompanhando aquela raiz quadrada. E finalizamos aí a nossa equação em y. Só que nós havíamos definido y como sendo igual a x mais 2. Então, para cada solução que eu encontrar em y, eu preciso subtrair 2 unidades para eu conseguir chegar no correspondente em x. Bom, então só para você não cometer nenhum erro, é interessante separar as raízes de x e de y. Então vamos obter primeiro as de y em ordem já crescente. A primeira delas vai ser menos 3 mais raiz de 5 sobre 2. Depois vem menos 2, 0. Finalmente 3 menos raiz de 5 sobre 2. E agora, de fato, vamos aí subtrair de cada uma dessas raízes 2 unidades. Então, você vai ficar com menos 7 mais raiz de 5 sobre 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. 0 com menos 2 dá menos 2. E por fim, você vai ter raiz de 5 menos 7 sobre 2. E tá lá, esse seria o conjunto de solução da sua equação em vermelho. Então, só para retomar os pontos-chave, você vai olhar para o termo intermediário, chamá-lo de uma variável auxiliar, u, y ou a, reescrever os termos adjacentes em função desse seu termo auxiliar, justamente por conta do cancelamento do termo independente de ambos os lados da equação. E com isso você vai extrair o termo comum a todos os seus elementos dessa soma, no caso é o próprio y,
y, e o polinômio de terceiro grau oriundo dessa fatoração, ele acaba tendo uma raiz trivial pelo teorema das raízes racionais, que é o menos 2. Você poderia também ter testado menos 1, 1 e o próprio 2. Naturalmente vê que seria interessante testar o menos 1 ou o menos 2, por conta dos sinais positivos do polinômio de terceiro grau. Depois, achada essa raiz trivial, você vai conseguir usar o algoritmo de Bruyer-Ruffini para encontrar os coeficientes do seu polinômio residual, que nesse caso vai ser de 1 grau a menos em relação àquele que você tinha anteriormente. Então, se você tem grau 3, você aplica o algoritmo de Bruyer-Ruffini uma vez e você vai obter um polinômio residual de grau 2. Então, você faz a correspondência entre os coeficientes e as potências decrescentes desse seu polinômio em y e depois aplica a fórmula resolutiva, né, para encontrar as últimas duas raízes. Lembrar que você está resolvendo em y, só que na verdade você quer dar o conjunto de solução em x e, portanto, você precisa subtrair de cada uma das raízes que você encontrou em y 2 unidades para encontrar os seus correspondentes em x. E com isso você finaliza o problema. É isso, muito obrigado e até uma próxima.